Gisele, fisioterapeuta. Então nós vamos começar falando um pouco sobre plantas, para um preparo de um chá. A gente tem algumas plantas que são inclusive consideradas como ervas daninhas em nossos quintais e que elas podem nos ajudar muito no nosso dia a dia e principalmente servindo como remédio para algumas patologias, para algumas doenças que estão surgindo. Eu tenho aqui hoje algumas que eu coletei para mostrar. Alfavaca manjericão, que seria da mesma família, com a mesma propriedade terapêutica. Ela é um leve calmante, pode ser usado diariamente, ela tem um gosto muito bom no chá, ela também ajuda as mães que estão amamentando a melhorarem o seu leite materno, os gases das crianças que ficam formando aquelas cólicas que as crianças têm, ou seja, ajuda muito as mãezinhas novas que estão começando com seus bebês. Essa planta também pode ser dada para as crianças maiores também, no café da manhã, no café da tarde, que vai ajudar muito. Ela é digestiva, né? Então é uma planta que realmente faz um efeito medicinal muito bom e a gente vê nos arredores aqui de Rondonópolis bastante delas. Inclusive tem umas que nascem até em calçadas, então é uma planta que ela não precisa de tantos cuidados assim, ela consegue se manter bem no nosso clima, na nossa região e é muito bom pra gente, tá? O manjericão, né, também pode ser usado com a mesma propriedade da alfavaca, tá? Essa é a alfavaca manjericão. Outra que a gente tem também é o nosso famoso mastruz ou erva de Santa Maria, né? Que tem aquele cheirinho característico, que ele é muito reconhecido pelo seu poder de verminose, né? Que sempre foi usado, né? Quem não conhece o mastruz com leite, que o pessoal comenta, né? Então a gente usa muito. Então hoje a gente usa como chá. E ele também é um potente cicatrizante, né? Ele ajuda em fraturas, em contusões, em dores, ele é muito bom. Os pacientes que eu sempre recebo no consultório, que estão com dores, que estão com problemas de uma pancada, uma queda, sempre estou recomendando que eles usem também. E é uma planta que é a planta daninha de quintal. Só que uma coisa, ressalva que eu quero fazer, que a gente poder levar isso, é que essa planta ela está sendo extinguida. Porque hoje a gente tem usado muito veneno para poder matar as ditas ervas daninhas. E essa planta é uma planta que está ficando em extinção, porque ela nasce espontaneamente em nossos quintais. Então é uma coisa, um apelo que eu faço para a gente cuidar bastante, para que não mate o nosso mastruz, que é um potente medicamento. E além de chá também, tanto o alfavaca e o manjericão, quanto o mastruz e o outro que a gente vai estar falando agora, além do chá, a gente pode estar também comendo como salada. Também é uma excelente medicação. O outro que a gente tem aqui é a nossa querida tansagem. Tansagem, ela é muito, muito querida, principalmente na cicatrização. Quando a gente trabalha com pacientes que fizeram cirurgias, a gente está sempre recomendando para ser usado. Ela também todas elas são consideradas punks, né? Mas essa daqui principalmente, né, a punk, a nossa tansagem pode ser comida na salada, ela pode ser, a própria folhinha, ela não é ruim, você pode mastigar a folhinha e ela ajuda muito nessa parte de mucosas. Então, por exemplo, se você tem um mau hálito, a tansagem vai estar ajudando, né? Se você, ela também é uma planta muito considerada para quem fuma, porque ela ajuda a tirar a formar aquele gosto do cigarro, vai tirando aquele gosto, aquele prazer que a pessoa tem de fumar, ela vai diminuindo isso aos poucos e tem contribuído com muitas pessoas que têm vontade realmente de parar de fumar. Porque a primeira coisa a gente tem que ter a vontade, né? Todas elas ajudam muito terapeuticamente, mas desde que você permita que essa ação terapêutica, que esse princípio ativo realmente faça o efeito no seu organismo. Então são plantas que realmente são fáceis de ser cultivadas em nossos quintais e que são plantas que têm esse efeito já comprovado e muito, muito mesmo, com muita satisfação. Uma outra coisa que eu queria comentar agora é que para a gente poder fazer essa nossa colheita no nosso quintal, o ideal é que seja feito no período da manhã. Após começou aquele mormaço, um pouquinho de sol que vai estar secando o orvalho que foi secretado à noite, a gente consegue fazer essa colheita. E que essa planta, a gente sempre vai escolher, claro, as plantas que os bichos não tenham, os insetos não tenham machucado, que elas não estejam doentes. Qualquer vestígio que a gente encontre na planta que ela não está legal, a gente descarta.
né? Então a gente vai sempre fazendo esse cuidado de estar observando, olhando o que está acontecendo e tirando aquilo que não é legal. Outra coisa que a gente também tem que tomar bastante cuidado é com a quantidade, né? Não sabe que a dose, né? Dependendo da dose, ou ela vai ser medicação, ou ela pode se tornar inclusive um veneno. Então é isso que a gente cuida muito. Normalmente a gente costuma trabalhar com uma dosagem de 1 a 2 gramas por dia. E a gente faz assim. Coloca lá a quantidade, no máximo 2 gramas por dia, e você vai colocar a quantidade de água, dependendo da forma como você vai querer tomar esse chá. Se você quer tomar esse chá de uma vez só, num copo só, uma xícara só, você vai colocar ali 200, 300, no máximo 500 ml. Eu quero tomar meu chá durante o dia todo, como eu faço? Eu vou preparar ali 1 litro, 2 litros de chá e vou dividir em tomadas. Tomo de manhã, de tarde, de noite, 3 vezes ao dia. Então, a quantidade do princípio ativo é sempre o mesmo. O que vai variar é a forma como você vai estar administrando. E isso depende também da necessidade, que aí só um profissional qualificado que vai dizer para você. Você precisa tomar esse chá em doses homeopáticas, né, em quantidades diluídas, ou você vai tomar só um chá como um chá tranquilizante, um chá calmante, como eu tinha falado da alfavaca, que pode ser tomada diariamente, certo? Outro cuidado que a gente tem que ter, quem não tem, por exemplo, uma balancinha, né, que a maioria das pessoas não trabalham com isso, a gente tem também uma outra medição, que é feita pela bioenergética, que a gente vai pegar a planta e cada um tem o tamanho da sua palma da mão. Então, você vai colocar a planta na sua palma da mão e vai fechar. Se a planta está toda escondida na palma da sua mão, essa é a sua quantidade diária. Então, a criança tem a palma da mão dela, um adulto mulher tem, um adulto homem, a estatura maior, menor, então tudo isso vai estar aqui na sua palma da mão e você não vai ter problema porque você não tem balança, tá? Aí a gente pega o quê? Essa água e vai colocar nessa planta? Sim, mas não da maneira como ela está aqui. A gente sempre tenta diminuir o máximo possível para que a gente consiga extrair, né, o princípio ativo dela melhor. Então a gente vai usar ou uma faquinha mesmo de cozinha, que a gente vai estar picando essa planta na menor forma que a gente consegue, ou você pode estar usando uma tesoura dessas de culinária, né? Onde você vai estar também fazendo, diminuindo esse tamanho da planta para que ela consiga absorver melhor esse princípio ativo dela, tá? E agora a gente vai estar cuidando do preparo do chá. Bom, vamos ao preparo do nosso chá. Primeiro a gente vai escolher a quantidade de água que a gente vai estar usando. Ou você vai tomar ao longo de todo o dia, ou você vai fazer um preparo para uma xícara para você tomar naquele momento que você está querendo saborear o seu chá ou que você está necessitando, precisando desse chá. Primeiro, esse copo, só para vocês terem uma ideia, para a gente não precisar ter balança, tudo em casa, quem não tem, a gente vai usar um copo desse, que tem mais ou menos 200 ml de líquido, né? Então a gente vai colocar a água, né? E essa água a gente vai estar colocando para ferver. Então a gente coloca aqui. Enquanto eu vou preparando a erva, eu já ligo meu fogão, meu fogo e vou deixar essa água ferver. A gente tem que estar na temperatura para ferver essa água. E vou por exemplo, usar a minha alfavaca aqui. Então eu vou picotar ela o menor possível. Picoto ela toda. Ela tem um cheirinho gostoso, ela exala um cheiro muito saboroso e o odor dela também é muito bom. É importante salientar que chá a gente não coloca açúcar, né? O chá a gente usa e prepara ela sem o açúcar, com o princípio ativo dela. Quando a gente adiciona alguma coisa nele, a gente está alterando esse princípio também. E aí o efeito com certeza não será o mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui o que eu tinha medido para a palma da minha mão. Outra coisa importante, eu vou passar para um recipiente onde eu vou colocar essa água que está fervendo. Tá? Então, o ideal é você colocar ou num de louça ou de vidro. Vidro também é muito bom. O que não se pode é usar alumínio, outros materiais que vão soltar isso, vai também estar interferindo na propriedade do seu chá. Então, eu vou colocar essa erva que eu já medi na palma da minha mão, ou até 2 gramas, como foi dito, né? Vou aproveitar toda ela aqui para fazer o meu chá. Enquanto isso, a minha água está sendo fervida, certo? Existe também no mercado algumas formas de infusores que você coloca. Por exemplo, esse daqui você abre, coloca a sua erva aqui dentro, fecha
e aí você vai pôr aqui na água fervendo. Então você vai só tirar depois e vai poder tomar o seu chá. Se eu não tenho esse, eu vou usar uma peneirinha, né? E eu já vou coar na minha xícara depois. Então a gente vai olhar agora se a nossa água já está fervida, para que a gente possa colocar. A água, eu vou tentar fazer assim para ver se vocês veem. Ela começa a fazer uma bolinha, tá? A gente já fez o teste, já mediu com o termômetro, ainda não está na temperatura que a gente precisa. Então a gente vai deixar mais um pouquinho, tá? Essa minha chaleira, ela tem eu apito quando ela está fervendo, mas tem pessoas que não tem, então a gente pode usar qualquer tipo de utensílio, né? Para poder estar fervendo, não precisa ser uma chaleira igual a essa. E a gente observa, né? Ou a gente aqui pode ter o som, né? Para a gente poder estar vendo, ou a gente vai observando a água. Só quando ela realmente estiver fervendo, eu vou fazer esse processo que é chamado de infusão. Infusão eu uso nas plantas folhosas que são molinhas, né? Que são fáceis de extrair o princípio ativo. Mas a gente tem outras formas também, por exemplo, maceração. Se eu quero usar, por exemplo, na nossa plantação aqui, que nós temos aqui na nossa região do Cerrado, por exemplo, um jatobá do Cerrado, eu vou usar a entrecasca dele. Ó, a minha chaleira já está apitando. Então a gente está dizendo que está no ponto. Eu vou tentar abrir aqui para vocês verem também a água. Ela está saindo muita fumaça, está dizendo que ela já está fervendo. E agora eu vou despejar essa água aqui para poder estar extraindo o meu princípio. Olha como que está a nossa água, tá? Para um preparo de um chá. Olá! Agora que a gente já colocou a nossa água, que está na temperatura que a gente realmente viu que está fervendo, nós vamos tampar o nosso recipiente para que esse vapor, né, forme a condensação que a gente chama, e vai fazer a coleta do princípio ativo. Aqui a gente tem pouquinha quantidade de planta, mas quando a gente tem bastante, a gente até extrai aquele óleo essencial. Mas se você depois observar bem na tampa, você vai até observar um pouquinho de óleo. Isso está dizendo que foi extraído o seu princípio ativo da planta que você vai estar querendo usar. Depois que passar os nossos 5, 10 minutos, a gente vai fazer o quê? Nós vamos coar esse chá, tá? Uma outra recomendação é que para a criança seja pelo menos 5 minutos, não passe disso, tá? A criança ela precisa de uma quantidade um pouquinho menor, mesmo que a gente mediu, mas a gente não deixa tanto tempo assim em infusão, tá? Enquanto forma aqui o tempinho para a gente poder coar, gostaria de falar também que existe esse chama infusão, que é um tipo de extração, como eu já tinha dito antes, de folhinhas mais moles. Mas a gente tem, por exemplo, que eu estava falando, o jatobá cerrado. O jatobá, a gente usa, por exemplo, a casca dele. A gente limpa aquela primeira parte, tira uma casquinha. E ela é mais grossa. A gente pode pilar, né, ela e depois você vir extrair. Você vai colocar no fogo, num recipiente que seja, tá, ou de vidro, né, ou teflonado, nunca de alumínio, onde você vai ferver por 3, 4, no máximo 5 minutos para poder soltar o princípio ativo. Aí você abafa ele, dá um tempinho também, depois você coa. Então, são coisas mais duras, cascas mais duras, precisam ser fervidas. E existe também aquele que você extrai em água, né? Que aí você que é a decocção também que eles chamam, que você pode extrair em água fria. Então, existem vários princípios, mas hoje a gente vai estar trabalhando mais com a infusão. É só para vocês saberem que não é o único tipo de extração do princípio ativo de uma planta, tá? Então, agora a gente vai coar, tá? Aqui na peneirinha. Olha, tem um odor muito gostoso, né? E o sabor também é inigualável. Esse nós estamos fazendo da alfavaca, tá? Alfavaca ou de manjericão, que tem o mesmo princípio ativo. E aí você fez na sua xícara, né? Você vai esperar esfriar um pouquinho e vai estar tomando, saboreando aos pouquinhos o teu chá, tá? Ou se você quer uma quantidade maior, meio litro, 1 litro, com essa mesma quantidade, de até 2 gramas, ou a quantidade da sua mão, como a gente já falou, você vai colocar numa jarra de vidro e vai tampar e deixar. Pode ser colocado também na geladeira, se você quer tomar o seu chá, que o nosso clima é quente, pode ser tomado também gelado. Isso não vai interferir, desde que você prepare assim. Mas uma coisa sim é importante, é para tomar no mesmo dia. Se você prepara um chá hoje, é para tomar até a noite. No outro dia, já vai ser um outro preparo, um outro chá. Porque senão você vai estar também prejudicando o princípio ativo dessa planta. Então é importante isso, é sempre tomar no mesmo dia aquele chá. Isso é uma coisa que a gente
vê que ocorre muito erro, né? Porque às vezes a correria do dia a dia, você quer deixar já uma quantidade imensa de chá pronto para poder ir tomando. E isso não é legal. Então, vamos tomar durante o tempo que você está naquele dia. Aí a gente prepara um novo chá. E é claro que eu não poderia saborear um pouquinho desse chá que a gente fez. Então, primeiro, esse aroma delicioso que ele está emitindo, lembra que é a alfavaca, né? Então, a gente agora vai experimentar. Degusta bem, né? Não tem os degustadores de vinho, tem os degustadores de chá também. Então, a gente tem que sentir esse chá, né? E também, uma coisa que a gente também acredita muito, se a gente está acreditando em plantas, em princípio ativo, é de que pensamentos bons, pensamentos positivos, e você colocar uma intenção nesse chá, de que ele vai te ajudar. Por exemplo, esse aqui que eu falei da alfavaca, também a gente tem uma outra propriedade dela, que é ser antifebril, é baixar febre. Então, o filho, a filha, ou até mesmo um adulto que você tem em casa, que você percebe que ele está com febre, antes de você tomar medicamentos mais fortes, tenta fazer um chá. Vai até seu quintal, pegue um galinho, né, de alfavaca, manjericão, e você faz o processo que a gente acabou de fazer aqui e dá para ele tomar. Nesse caso, se for uma febre até um pouco mais alta, você pode até concentrar um pouquinho mais e vai diluindo em água e vai tomando. E aí a pessoa vai se sentindo melhor. E é claro que aí a gente pode estar fazendo um banho também, a gente pode estar acrescentando outras coisas para poder estar ajudando, por exemplo, a baixar essa febre, né? Vamos só relembrar, a gente usou então a alfavaca, que a gente usa ela como anti-estresse, ela pode ser tomada regularmente. Ela vai clarear a mente, vai abrir a tua mente, você vai tomando ela diariamente, você vai percebendo que você vai tendo mais atitudes, mais confiança naquilo que você vai estar fazendo, né? Ela é usada também para as crianças que têm cólica, crianças menores, ajuda para a criança que está amamentando, então a mãe que está com, minha produção de leite está pequena, faz um chá também, vai estar contribuindo para aumentar o seu leite, né? E também vai estar ajudando a diminuir essas cólicas, esses gases intestinais que os bebês sofrem, tá? Isso vai estar contribuindo bastante. Eu comi alguma coisa e não me senti bem. Você pode usar também como digestivo, né? O ideal seria que a gente, em vez de tomar coisas muito geladas após a gente nem toma durante as refeições, mas depois de uma meia hora, uma hora depois, era tomar um chá. Isso vai estar ajudando você a fazer uma digestão melhor e contribuindo melhor na sua alimentação, né? Aqui em casa a gente tem o costume de fazer o chá de manhã, né? As crianças já estão acostumadas a tomar chá de manhã e à noite a gente tem uma pequenininha que chega a dizer: mamãe, o chá, não vai ter chá hoje? Então já acostumou, né? Aí a gente usa um chá mais calmante, né? Porque, por exemplo, esse chá aqui, ele é tido como tônico, então ele vai dar mais vigor, mais atitude para a criança, para o adulto, para estar desenvolvendo as suas atividades. Mas eu quero dar um chazinho calmante para minha filha porque ela é mais estressada, demora mais para dormir. Aí a gente tem, por exemplo, a erva cidreira. Existe o capim cidreira, que é aquele de capim. E existe a erva cidreira, né, que é de folhinha. A gente faz o mesmo processo de diminuir o tamanho, ferve a água, faz a infusão, coloca a tampa, né, coa depois e vai dar para a criança ou para o adulto tomar. E a erva cidreira, ela era a erva da diminuição da ansiedade. Então, tanto a ansiedade para poder dormir, vai ter um sono tranquilo, como também diminuir a ansiedade para estar comendo. Tem pessoas que comem mesmo até sem estar com fome. Então, a gente consegue, com esse chá, diminuir essa ansiedade. Uma reunião em família, um grupo em família, a gente também pode estar ofertando esse chá. Essa reunião vai ser mais tranquila, né? A erva cidreira, ela vai ser mais harmoniosa e as pessoas vão conseguir se entender melhor. Isso é muito importante também. Essa é a erva cidreira de folha, tá? Bom, falamos sobre a erva cidreira, a gente vai só de novo falar a planta tansagem, por exemplo. Eu até inclusive tinha comentado com relação que ela também é punk, assim como as outras que eu tinha dito, né? Punk é uma planta alimentícia não convencional. É aquela planta que a gente não tem o hábito de comer diariamente, como você tem na salada. O alface, né, a rúcula. A gente pode estar também acrescentando a tansagem, que são plantas muito ricas, né, em vitaminas, minerais, e que a gente não tem esse costume, esse hábito de usar. Eu espero que um dia ela saia desse rótulo de punk e vire realmente um alimento convencional, porque como cicatrizante ela é fantástica. Ajuda muito, muito na cicatrização. E a gente tem também, aqui que a gente já tinha falado, o mastruz, ou a erva de Santa Maria,
que também é punk, né? Planta alimentícia não convencional, e também como chá. E a gente pode estar picando, por exemplo, as folhinhas, ou tirando quando ela está com a sementinha, que nem está aqui agora, a gente puxa ela assim e a gente vai polvilhar sobre a nossa salada. Vai dar um gostinho exótico, né? Claro que a princípio as pessoas, tem gente que não gosta, então vai aos pouquinhos se habituando e daqui a pouco ela vai se tornar um hábito na nossa alimentação. A gente também pode ter no nosso... que a gente está falando de plantas que a gente tem no nosso quintal. Como a gente, então, seria o ideal para você ter essas plantas? Claro que você pode ir em feiras, você pode ir em mercado, você pode ir em locais para poder estar comprando. Mas se você puder, e é muito fácil de se fazer isso, é você ter as suas próprias plantas, né? Porque no momento que eu vou fazer minha comida, eu vou lá e já tiro a minha folhinha de tansagem, que vai estar com a vitalidade dela, ela já vai estar toda pronta para alimentação. Porque quando você coloca numa geladeira, quando você transporta essa planta, quando ela já não está mais no pé, ela já vai perdendo seus princípios ativos. Não é que não tenha, tem, mas não é igual você ter no seu quintal. E que seria o ideal para isso? Você tem que ter um quintal que tenha pelo menos de 4 a 6 horas por dia de sol irradiando nessa planta. Que aí ela não vai ter problemas de bichos que vão estar atacando ela, de contaminação, né? De preferência que não tenha animais domésticos que fiquem mexendo nesses canteiros para não ser contaminados, né? Mas você cuidar. E é um princípio também que além da fitoterapia e da fisioterapia, a gente trabalha também com a agrofloresta, que é a sintropia, que a gente trabalha fazendo uma estratificação, uma mistura dessas plantas. Né? Então a gente não planta simplesmente lá numa terra, faz um canteiro, coloca uma terrinha e coloca a mudinha lá quando a gente vai estar colocando. A gente faz um preparo de um canteiro e a gente vai estar estudando quais são as ervas que se combinam. Por exemplo, o mastruz, a gente tem observado que ele é uma planta mais solitária. Ele não gosta muito de ficar muito perto das outras. Pelo odor que ele tem, ele emite um cheiro mais forte e ele acaba matando as plantas que estão ao redor. Então essa a gente já descobriu que é uma planta que gosta um pouquinho mais de isolamento. A tansagem já é um pouco mais, ela gosta de se aglomerar, então ela vai entre as outras plantas. Então a gente já sabe que é mais fácil. Assim como o hortelã, né? A gente planta e ele vai estar indo por todas as outras plantas. Então são coisas que a gente vai observando dentro da sintropia e a gente vai estar cuidando para poder estar cuidando dessas plantas. E isso faz com que elas se fortifiquem, o sistema imunológico da planta fique melhor e a gente não tenha pragas. Para a gente na agrofloresta não existe praga. Existe um aviso da natureza para aquilo que você precisa estar fazendo. Ou é um manejo, ou é uma poda, né? Ou aquela planta não combina com aquela. Então a gente vai aprendendo com a natureza como que a gente deve fazer. E seria muito bom se a gente tivesse os nossos quintais plantados, não só com grama verde, pode ter grama, mas que tenha o seu cantinho, o seu canteiro de ervas. Isso é uma coisa que seria muito bom, muito benéfico para a nossa saúde, da nossa população. Enfim, é um assunto apaixonante. Se eu pudesse, ficaria aqui falando para vocês muito mais, porque a gente tem, além dos princípios ativos, a gente tem também o sentimento de cada planta, tem várias coisas que a gente pode estar dizendo. Mas vamos ter que terminar, né? Vou ficar por aqui, estou degustando o meu chá com esse cheirinho maravilhoso. Gostaria de agradecer muito a Lei Aldir Blanc por proporcionar que a gente possa estar passando para as pessoas esse conhecimento que é tão importante, que é milenar, né? Que vem dos nossos avós, que vem dos nossos bisavós. Agradeço muito, muito obrigada. Tchau.